Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero meditar com você sobre quais as lições que podemos aprender com Jesus diante da sombra da cruz. João, capítulo 13, é o momento que Jesus ele tem assim uma consciência plena, e ele revela isso aos seus discípulos com muita clareza, que agora ele teria que ir para a cruz. E eu quero aprender com você, diante da palavra do Senhor, o que nós podemos, quais as lições que nós podemos tirar da vida de Jesus diante da iminente cruz, iminente crucificação. João, capítulo 13, é um daqueles textos assim tão lindos da Bíblia, e eu quero ler com você a partir do verso 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Conceda graça, unção ao pregador. Apesar dele, fale por meio dele ao coração da tua igreja, aos nossos corações. Pai, oramos para que o teu Espírito Santo traga, ó Deus, a compreensão. E oramos para que o nosso coração seja esse coração disponível, preparado para receber a santa palavra do Senhor e que ela cumpra o propósito pela qual o Senhor envia ao coração da tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quais lições nós podemos aprender com Jesus à sombra da cruz? O verso 1, ele me chama muita atenção, porque diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa. Nós sabemos que Jesus foi crucificado na festa da Páscoa. Nós estamos falando de dias que antecedem a crucificação de Jesus. Mas olha o que o texto continua dizendo: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora.
era chegada a sua hora. Isso é importantíssimo que você guarde no seu coração. Diga comigo, é chegada a sua hora. Jesus, ele tinha discernimento do tempo que ele estava vivendo. Um dos maiores desafios para mim e para você é discernir o tempo que nós estamos vivendo. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés faz uma oração e ele diz assim: Senhor, dai-me um coração sábio para que eu aprenda a contar os meus dias. Paulo, em Efésios, ele fala que devemos aprender a remir o nosso tempo. Em Filipenses, ele fala que devemos aproveitar as melhores oportunidades. Jesus, ele tinha consciência da hora que ele estava vivendo, do tempo que ele estava vivendo. Por exemplo, em João capítulo 2, ali em Caná da Galileia, quando a sua mãe pede para ele transformar a água em vinho, resolver o problema do casamento, ele olha para ela e diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia qual era a hora dele atuar, qual era a hora dele fazer algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem consciência do tempo que você está vivendo? Salomão, tentando falar sobre o tempo, ele diz em Eclesiastes 3, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há tempo para correr, há tempo para ficar parado, há tempo para todo o propósito de Deus. Você tem consciência do tempo que você está vivendo? Você precisa ter consciência desse tempo. E Jesus tinha. Em João capítulo 2 ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7, verso 30, ele diz assim: os guardas não puderam prendê-lo porque ainda não era chegada a sua hora. Quando os guardas tentam prender Jesus, Jesus estava tranquilo. Por quê? Porque ele tinha consciência. Ainda não chegou a minha hora. A hora de eu ser preso, a hora de eu ser crucificado. Quando você vai no capítulo 8, verso 20, Jesus vai dizer assim: porque não era ainda chegada a sua hora. Ele estava no templo, ensinando, pregando o reino de Deus, mas não puderam prendê-lo. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Olha que interessante. Porque não era a hora ainda dele ir para a cruz, por mais que os soldados tentassem prendê-lo, não podiam. E não é porque os soldados não queriam, porque não era o tempo dele ser preso. Ou seja, quando caminhamos debaixo da agenda do céu, nós temos essa consciência. Aquilo que foi preparado para o Pai vai se cumprir na nossa vida no tempo de Deus. Em João capítulo 12, verso 23. Quando Jesus entrou em Jerusalém, triunfante, olha o que vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho. Jesus caminha 3 anos dizendo assim: não é a minha hora ainda não chegou o tempo, ainda não é o momento. Agora, quando ele está entrando em Jerusalém, a cidade toda recepcionando ele, a cidade toda gritando: Hosana, Hosana. Agora ele tem esse entendimento, ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele teve consciência, é chegado a hora. Se você for no capítulo 13, aqui no texto que lemos, na festa da Páscoa, ele vai dizer assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, de morrer. Ele teve consciência da hora que era a hora dele morrer. Em João 17:1 diz assim: tendo terminado seus ensinos no cenáculo, antes de ir para o Getsêmani, Jesus disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus, ele andou debaixo da agenda dos céus. Ele teve consciência. No início do seu ministério, ele diz: ainda não é a minha hora. No meio do seu ministério, ele diz: ainda não é a minha hora. Mas quando ele está na última semana, ele tem consciência plena da vontade do Pai, do que ia acontecer com ele, consciência que ele ia morrer na cruz do Calvário. O que Jesus viveu nessa terra foi a consciência de estar andando segundo a agenda do Pai. Você imaginou? Se Jesus não tivesse essa consciência, ele estaria dentro do templo ensinando, e os soldados tentando prendê-lo. Imagina a tensão. Mas eu imagino Jesus andando leve, passando perto do soldado, abençoando ele, mas tendo essa consciência: ainda não é a hora deles me prender, até que o Pai
dê a ordem, até que chegue o momento certo, ninguém vai colocar a mão em mim. Ele tinha consciência, o que vai acontecer na minha vida vai acontecer debaixo da agenda de Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado assim, Deus tem uma agenda para a sua vida. Meu irmão, o maior perigo na vida do crente é tentar viver algo fora do tempo de Deus. É o jovem tentar viver um casamento fora do tempo de Deus. Deixa eu aproveitar isso aqui. Eu estou esquecendo há 5 semanas. Quantos pais de adolescente nós temos aqui? Fica de pé, que a minha palavra é para você, papai de adolescente, assim como eu fique de pé. Eu preciso que você fique de pé, porque você vai falar com seu filho assim, o pastor me colocou de pé para falar comigo. Deixa eu dizer algo para você. A Igreja Batista da Lagoinha não apoia namoro de adolescente. Nós entendemos que a decisão é sua como pai, não nossa. Porque você é a autoridade maior na vida do seu filho. Mas nós, como igreja, não apoiamos namoro de adolescente. Porque entendemos que ele não tem estrutura, não é o tempo dele namorar, é o tempo dele crescer, é o tempo dele estudar mais. Nós, como igreja, não apoiamos o namoro de adolescente. E na Igreja Batista de Lagoinha tem uma regra. É uma regra para toda a igreja. Se um adolescente estiver envolvido em um ministério da igreja, se ele começar a namorar, e ele só vai começar a namorar se você, pai, determinar. Se ele começar a namorar, ele precisa sair de todos os ministérios que ele participa. Porque é uma regra da igreja. E eu queria que você entendesse. Tem adolescente me mandando mensagem. Pastor, pode namorar ou não pode? Que dia que o senhor vai falar no culto? Eu vou responder esses WhatsApps hoje. Falei hoje no culto. Pega o DVD. Adolescente em Lagoinha, nós entendemos que ele não está no tempo de namorar. Não está no tempo. Ele tem que estudar, fiar a cara nos livros, amadurecer, se preparar para arrumar um emprego. Como é que ele vai namorar se não consegue pagar um cachorro quente para namorado? Vai falar igual o Samuel, papai, só me dá a mesada. Eu falei, vigia, cara. Você vai sair com a namorada com a minha mesada? Então você que é pai, entenda, é a nossa direção. Mas nós, como igreja, não temos essa autoridade para determinar o futuro do seu filho. Nós só orientamos. Essa escolha é sua como pai. Mas nós não temos nenhum trabalho para acompanhar o namoro de adolescente. Nós não temos nenhuma preocupação de orar para o namoro de adolescente. Já basta os jovens aí querendo namorar, que está fazendo o pastor ficar careca. Meu cabelo está ficando branco, irmão, com esse jovem. Então, imagine preocupar com o adolescente. Então, uma direção para o seu coração. Se o seu filho falar assim, estou querendo namorar, você lembra dele desse dia, da palavra do pastor no altar. Em Lagoinha, nós não apoiamos namoro de adolescente. Amém? Deus abençoe você, abençoe minha vida. Nós temos um desafio aí com os nossos filhos. Querendo namorar, misericórdia, Jesus. Entendeu? Mas nós não apoiamos. Não apoiamos. Então, é a vez dos jovens, é o tempo dos jovens, solteiros aí, os adolescentes querendo passar na frente. Oi? Adolescente, até 18. Até 18, entendeu? Lá em casa, eu mais o Samuel, nós temos um acordo que ele vai começar a partir dos 19. Mas eu sei que eu tenho que orar e jejuar muito, irmão, para chegar aos 19. Mas nós entendemos que a adolescência vai ter aos 18, entendeu? Pastor, depois de 18 anos pode namorar? Pode namorar. Se você for começar a namorar, vem conversar comigo e eu vou te fazer a pergunta que eu já fiz para todos que vieram conversar comigo. Qual a pergunta? Qual é a data do casamento? Aí teve um que chegou para mim e disse, não, pastor, daqui a 5 anos a gente pensa. Eu falei, eu não te abençoo. 5 anos enrolando a menina, não te abençoo de jeito nenhum. Nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Talvez uma fala como essa de namoro, você pense assim, será que isso é tão importante? É importante. Porque eu e você precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Talvez não seja tempo de estar preocupando com o namoro. Talvez o tempo que você está vivendo hoje, é o tempo para você estudar. Talvez seja tempo para você trabalhar.
Talvez sim seja tempo de você estar orando para o namorado chegar, para o varão, a varoa chegar, o príncipe, a princesa, porque você já sabe o que quer, você quer casar, você está pronto para casar, então é hora de você orar por isso, para isso. Entenda, Jesus discerniu o tempo dele. Agora vamos ver as lições que Jesus nos ensina à sombra da cruz. João capítulo 13, ele está mostrando essa realidade. Está próximo o momento da crucificação, da sua morte. A primeira lição está aqui do verso 1 ao verso 3. O finalzinho do verso 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? A cruz não foi um acidente da vida de Jesus. A cruz não foi um acidente. Não foi fruto do acaso. Jesus não foi para a cruz por causa da trama dos judeus. Jesus não foi para a cruz por causa da traição de Judas. Jesus não foi para a cruz por causa dos sumos sacerdotes ali, Anás e Caifás, não. Jesus não foi para a cruz por causa da covardia de Pilatos. Jesus não foi para a cruz porque os seus discípulos o abandonaram, não. Ele foi para a cruz porque a cruz era o projeto eterno do Pai para ele. Era a vontade do Pai que ele passasse pela cruz. E talvez você se pergunte, pastor, como que um pai pode desejar isso para o filho? Foi vontade do Pai. Apocalipse diz que o Pai planejou o Calvário, planejou a cruz, planejou o sacrifício do seu Filho antes da fundação do mundo. A cruz foi propósito de Deus para o seu Filho. E Jesus sabia que a sua hora era chegada, que essa era a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai para ele? Que ele fosse para a cruz. Quando olhamos para a cruz, nós percebemos que mesmo Jesus sabendo que os discípulos iriam abandoná-lo, olha o que o texto diz, que Jesus o amou e os amou até o fim. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus o amou e o amou até o fim. O amor de Jesus não diminuiu por causa da atitude dos discípulos para com ele diante da cruz. O amor dele continuou o mesmo. Pastor, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo? Sim, sabia. Mas mesmo assim, Jesus o amou até o fim. Jesus o amou. Amou tanto que deixou a sua glória. Amou tanto, e eu gosto dessa expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, que o Deus soberano vestiu pele humana, encarnou, se fez, se colocou no nível da criatura, se tornou carne, tornou-se pobre, aceitou ser perseguido, odiado, zombado. Por causa desse amor, ele foi cuspido, pregado em uma cruz, carregou sobre o seu corpo o peso do nosso pecado. Por causa do amor, ele morreu na cruz. O que motivou Jesus a cumprir a agenda dos céus? O amor que ele tinha e tem por mim e por você. O que fez Jesus suportar a agonia da cruz? O amor dele por mim e por você. Eu gosto de uma fala de Moltmann, um grande teólogo, que ele diz assim, falando de Jesus: o Deus crucificado, mesmo sendo Deus, ele aceitou ser crucificado. E o que moveu o coração de Jesus foi o amor dele por mim, o amor dele por você. Entenda, esse amor é capaz de receber qualquer ser humano, por mais pecador que ele seja. Às vezes Satanás tenta nos acusar, porque nós temos muito esse conceito que precisamos fazer algo para Deus, para Ele nos amar. Eu gosto quando Jeremias diz assim: Ele nos amou com amor eterno. Não é um amor passageiro, é um amor que dura para a eternidade. Ele nos amou com amor eterno.
Meu irmão, o amor de Jesus para qualquer ser humano, por mais pecador que ele seja, este pode vir até Jesus com ousadia, na certeza que ele vai receber o perdão. Ele recebe pecadores. Ele recebeu a mim. Eu posso dizer como Paulo, talvez o pior dos pecadores, aqui na sala. Sábado agora vai ser a formatura dos meus alunos. 230 alunos vão se formar. Alguns para pastores, outros para ministros de louvor, outros para missionários. Eu sempre chamo eles na sala de pecadores. Aí uma jovem, deve ter assim seus 19 para 20 anos, cara de anjinha, falou assim: pastor, mas por que o senhor me chama de pecador, de pecadora? Eu falei: porque, o que você é? Ela falou assim: não, eu sou pecadora, mas não é bom ficar sendo lembrado disso. Eu disse: não se preocupe, porque talvez eu seja, de todos aqui na sala, o maior de todos os pecadores. Mas a graça de Deus só alcança pecadores e pecadoras. Ah, pastor, você está diante de quem? Estou diante de pecadores. Mas a graça de Deus um dia te alcançou. E se ela não te alcançou, quem sabe essa noite, essa graça vai te alcançar. E o mesmo Jesus que me recebeu vai te receber. O mesmo Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida dessa pessoa que está do seu lado, é capaz de mudar a sua vida hoje. O amor dele não mudou porque nós somos pecadores. O amor dele não diminuiu porque nós somos pecadores. Não, ele os amou e amou até o fim. Deixa eu dizer algo para você. Ele permanece te amando. Ele vai continuar te amando. Você pode virar as costas para ele. Você pode fugir dele. Você pode tentar se esconder dele. Você pode andar por vários caminhos. Ele continua te amando. E dentro de você sempre vai ter um grito, um desejo de voltar para perto dele, porque você entende que por mais que você seja pecador, ele continua te amando, e só o amor dele pode preencher esse vazio que está dentro de você. Quantos aqui nessa noite já procuraram preencher esse vazio com tantas outras coisas? Ah, mas nada preenche, a não ser o amor dele. O amor dele preenche esse vazio, preenche essa busca. Nós tentamos saciar esse desejo em tantos lugares, mas é só o amor dele capaz de fazer isso. Entenda, ele jamais vai te rejeitar. O que é que nós aprendemos com Jesus? Neste momento, quando ele está diante, próximo da cruz, ele nos amou, ele amou os discípulos e amou até o fim. A segunda lição que eu aprendo aqui, meu irmão, eu queria a sua atenção. Eu quero assim tentar te ensinar. O que me chama a atenção é o perigo de uma hipocrisia no meio da igreja. Se você ler comigo alguns textos, verso 2 ao 3, acompanha comigo a leitura. Verso 2 e 3. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha o verso 18 e 19 agora. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Ele está falando de Judas. Deixa eu trazer à sua memória como que Jesus escolheu os 12. Para escolher os 12 discípulos, ele passou a madrugada orando. A escolha de Judas não foi fruto do acaso. Jesus orou antes para saber quem seria escolhido. Jesus o escolheu debaixo de oração. O mesmo tempo que Jesus gastou na escolha de Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, gastou também na escolha de Judas. Era a vontade do Pai que Judas estivesse com ele.
Mas o que me chama a atenção é, 3 anos Judas andou do lado de Jesus. Tem pessoas que já me perguntaram, já falaram assim, pastor, sabe por que a minha vida não muda? Eu digo assim, por quê? E ele diz, porque eu não tenho um bom discipulador. Se eu tivesse um bom discipulador, e alguns tentando até me elogiar, falam assim, se eu tivesse um discipulador igual o Senhor, minha vida mudaria. Eu respondo para ele, a vida de Judas não mudou, tendo o melhor de todos os discipuladores. A vida de Judas não mudou, tendo o melhor dos discipuladores do lado dele. 3 anos do lado de Jesus. Jesus enviou os 12 em uma missão, para pregar o reino de Deus, para curar enfermos, para expulsar demônio. Depois ele enviou os 70. Judas estava nos 2 grupos. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Judas curou enfermo. Judas expulsou demônios de pessoas. Judas teve um ministério. Judas experimentou ser um instrumento de Deus. Judas estava no meio dos 12, quando eles voltaram eufórico. Eufórico por quê? Porque os demônios submetiam, obedeciam a eles. Ele estava ali deslumbrado, como muitos aqui já tiveram experiência, como você vai ter, de ver Deus te usando para curar um enfermo, de ver Deus te usando para expulsar um demônio, de ver Deus te usando para mudar a vida de uma pessoa. Judas teve essa experiência, mas ele permaneceu sendo Judas. Será que é possível, pastor, alguém permanecer no nosso meio, como igreja, durante anos e anos e anos, e mesmo assim não ter o coração mudado? João, quando vai falar de Jesus, ele diz, se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não teria papel para escrever. Já imaginou, Judas viu morto ressuscitando? Judas viu cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo. Ele experimentou e viu os milagres. Ele viu Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias morto. Mas mesmo assim continuou sendo Judas. Não teve uma transformação, não teve uma mudança. A segunda lição que eu aprendo aqui é que podemos viver, meu irmão, como um hipócrita no meio do povo de Deus. Podemos falar como crente, podemos nos vestir como crente, mas não ter uma transformação no interior. Podemos aprender a cantar os cânticos, levantar as mãos no momento de culto, mas não ter uma transformação diária na nossa vida. Porque Judas viveu tudo isso, mas continuou sendo Judas. Ele andou 3 anos ao lado de Judas. Jesus andou 3 anos do lado dele. O mesmo investimento que ele fez na vida de um, ele fez na vida de outro, os mesmos ensinamentos. Por que uns responderam sim, e Judas permanece com o coração duro? Judas realizou a obra de Deus. O que eu mais quero, e eu tenho orado, é para que você comece a fazer a obra de Deus, porque é tão bom ser um instrumento na mão do Senhor, é tão bom contribuir com o reino de Deus. Mas isso é sinal de salvação? Não. Isso é sinal de mudança? Não. Sabe o que Judas nos mostra? Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. Podemos exercer ministério, podemos estar nesse altar, podemos pregar a outros, e talvez o nosso coração ainda não mudou. Por isso que talvez a oração de Davi seja a oração que eu e você devemos fazer. Deus, sonda meu coração. Será que eu converti mesmo? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou uma nova criatura? Será que a minha vida mudou? Ou será que eu continuo sendo o mesmo homem, a mesma mulher de antes? Eu posso comparecer diante da mesa do Senhor, segurar o pão,
segurar o cálice. Meu irmão, eu posso me emocionar diante da presença de Deus, como Judas fez no retorno dos 12 da primeira missão. Mas talvez o meu coração ainda não foi mudado. Talvez o meu caráter ainda não foi trocado. Talvez ainda não houve uma mudança no meu interior. E às vezes nós nos preocupamos tanto, né, com o exterior, como que as pessoas vão nos ver. E dentro de nós ainda continua, ainda muito do velho homem, da velha mulher. Preocupamos tanto em demonstrar uma espiritualidade. Mas quando ninguém está vendo, nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você é quando você está sozinho em casa e você pega o celular para acessar a internet. É nesse momento que você revela quem você é. O esposo não está, a esposa não está, ninguém está, a liderança não está, é só você. E ali você demonstra quem você realmente é. E talvez você esteja adorando como Judas, exercendo o ministério como Judas, mas ainda não houve uma mudança. A qualquer momento, o que você é no seu interior vai ser evidenciado, vai ser demonstrado no lado de fora. Ninguém consegue esconder para sempre. Ninguém consegue viver com uma máscara de religioso como Judas. Uma hora ele vai revelar quem ele era. E Jesus já sabia disso no capítulo 6. Jesus olha para ele e fala que ele era ladrão porque enfiava a mão na bolsa. Meu irmão, ninguém consegue viver com uma máscara há muito tempo. Uma hora essa máscara vai cair. E as pessoas à sua volta vão ver quem realmente você é. Lembro de um irmão que estava aqui conosco, e era tão interessante. Esse irmão, quando ele pegava o microfone para ministrar, ele virava uma seda. Paz do Senhor, irmãos. Primeira vez que eu vi ele, eu dei um susto, falei assim, mas ele não é desse jeito, não é calmo desse jeito. Depois que saltava o microfone, meu irmão, se você pisasse no pé dele, mas a coisa ficava assim, feia. Onde precisar separar. Entenda, eu e você não vamos conseguir colocar uma máscara para sempre. Judas tentou caminhar debaixo dessa religiosidade, mas uma hora a máscara caiu. Entenda, nós podemos viver sim uma hipocrisia religiosa. Olhar para Judas é um olhar que nos remete a esse entendimento. Eu preciso sondar o meu coração. Judas amou mais o dinheiro do que sua alma. Será que tem algo que você ame mais do que o próprio Deus, do que a sua própria salvação? Será que tem algo que te chama mais atenção do que a pessoa de Jesus? Judas amou mais o dinheiro. Ele amou mais o dinheiro do que a sua alma, ele amou mais o dinheiro do que Jesus. Nós não estamos falando de um deslize momentâneo, era o que ele era, ladrão, desde o início. E agora quando lemos em João capítulo 13, nós vemos que quando a máscara caiu, a realidade de Judas foi demonstrado. Aqui Judas está evidenciando realmente quem ele serve. Quem que ele servia não era Jesus. Entenda, quem você serve é aquele que tem o seu coração. Pastor, quem que eu sirvo? É aquele que tem o seu coração. Não é à toa que lá em Provérbios o Senhor diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Você serve aquele que tem o seu coração. O coração de Judas não era de Jesus. Quem dominava o coração de Judas era Mamon. Era o dinheiro. Se o que domina o seu coração é a pornografia, então você é servo da pornografia. Se quem domina o seu coração, meu irmão, é o dinheiro, então você é servo do dinheiro. Se o seu coração é de Jesus, então você serve a Jesus. E Ele é Senhor do seu coração e Senhor da sua vida. De quem é o seu coração, então é esse que você serve. E Judas não servia a Jesus. Sabe o que eu aprendo com Judas aqui? Precisamos ter, meu irmão,
um perfeito conhecimento de Cristo. Será que você tem uma ideia de quem é Jesus mesmo? Ou será que o que você serve é uma caricatura de Jesus? Será que é Jesus mesmo? Porque se é Jesus que você serve, então se alguém te ferir numa face, você vai oferecer a outra. Porque o Jesus que essa Bíblia nos ensina, ele diz que você deve fazer isso. Se alguém pisa no seu calo e você quer revidar, então, peraí, talvez não seja esse Jesus. Talvez você criou uma caricatura de Jesus para você. Se você acredita que o Jesus que você serve é o Jesus que vai fazer você mais rico, então talvez não seja o mesmo Jesus que o meu. Ele pode te prosperar? Pode, mas ele também pode te pedir tudo. Será que nós conhecemos plenamente a Cristo? Porque Judas caminhou ao lado de Jesus, e a sensação que nós temos é que ele não tinha pleno conhecimento de quem era Cristo. Eu não acredito que se ele tivesse uma revelação que Jesus era o Filho de Deus, ele teria entregado Jesus. Se ele tivesse uma revelação clara de quem era Jesus, ele não tomaria uma decisão daquela. Mas nós percebemos que parece que ele via Jesus apenas um revolucionário, um líder político na nação, mas não Filho de Deus, não Deus encarnado. Será que eu e você temos uma visão correta de Cristo? Quando a Bíblia fala que você deve conhecer as Escrituras, não é para você ser um intelectual, não é para você ser um grande conhecedor da Bíblia, porque à medida que você vai conhecendo mais a Jesus, você vai conhecendo a si próprio. Eu já preguei aqui, você só se torna original quando você tem uma revelação de quem Ele é. Você só conhece quem você é quando você tem uma revelação de quem Ele é. Se Judas tivesse uma revelação clara de Jesus, ele saberia que ele era um ladrão que necessitava de uma mudança. Sabe o que é que o conhecimento de Jesus vai te mostrar? Quem você é. Verdadeiramente. Uma revelação correta de Cristo vai te mostrar quem você é. Quando eu e você temos um encontro com Cristo, Ele mostra quem nós somos. Se eu sou mentiroso, essa revelação, esse contato vai demonstrar isso. Eu sou mentiroso. Porque Deus quer mostrar quem você é, quem eu sou, quem nós somos, para que então eu e você possamos mudar. Jesus, Ele vai refletir quem você é. A canção que nós cantamos aqui, acho que é da Nívia, quem dizes que eu sou? Quem é Jesus para você? Judas não teve, meus irmãos, uma compreensão de quem era Jesus. Olhando para Judas, sabe o que eu percebo? Que Jesus pode distinguir entre uma falsa profissão de fé e uma verdadeira graça. Jesus, Ele conhece quem são os teus, quem são deles. Por que em Apocalipse, quando Jesus escreve sobre as 7 igrejas, a Bíblia fala que Jesus está onde no meio dessas igrejas? Está no meio, né? Já acabei de falar. Está no meio dessas igrejas. E por que Ele está no meio? Porque Ele conhece a sua igreja, Ele conhece aquele que é dele. Só Jesus sabe diferenciar o que é uma fé verdadeira, fruto da graça de Deus, o que é fruto de uma religião. Eu e você temos evidências, como por exemplo, Tiago fala que a religião verdadeira é aquela que cuida da viúva, cuida do órfão. Mas Jesus sabe, e só Ele, por isso que eu e você temos que orar e falar: Senhor, sonda meu coração. Será que eu nasci de novo? Será que eu sou um novo homem? Será que eu sou uma nova mulher? Será que minha vida realmente mudou no encontro pessoal com Cristo? Eu coloquei uma máscara de religioso. Porque isso fica evidente na vida de Judas. Meus irmãos, esse conhecimento de Jesus é um alerta para mim e para você para o arrependimento. Talvez você se pergunte assim: pastor, por que Jesus gastou tanto tempo com Judas sabendo que ele era o traidor? Talvez a resposta a essa pergunta esteja na definição de que Deus é. Deus é longânimo. Meu irmão, eu acredito que Jesus deu oportunidade para que Judas se arrependesse.
Por isso eu comecei essa mensagem chamando a sua atenção para discernir o tempo. Será que o tempo de hoje não é a oportunidade que Deus está te dando? Talvez você se pergunte, por que Deus te preservou até hoje? Por que Deus te livrou da morte até hoje? Por que Deus te trouxe aqui nessa noite, hoje? Para mais uma vez te dar a oportunidade, para que você se volte para Ele, para que a sua vida seja mudada. Judas teve, meus irmãos, dezenas, centenas, talvez milhares de oportunidades. Imagina Jesus como um bom discipulador, andando do lado de Judas, perguntando: Judas, como é que você está? Como é que está seu coração, Judas? Já conversou com alguém que aparenta ser muito espiritual e não é? Você pergunta: como é que está a sua vida de oração? Ele já começa numa língua estranha. Quer demonstrar algo que não é. Eu imagino que Judas estava ali, do lado de Jesus, demonstrando ser espiritual. Sabe o momento que ele demonstrou ser espiritual? Quando aquela mulher quebrou um vaso de perfume nos pés de Jesus. Aí ele chega e fala assim: seria melhor ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Não é um discurso de um espiritual? É melhor cuidar dos pobres. Mas o texto diz assim, que o interesse dele era de roubar o dinheiro daquele perfume. Guarde no seu coração, o espiritual. Quem é espiritual não precisa demonstrar isso para ninguém. Sabe, você chega perto da pessoa e você percebe Deus na vida dela, Cristo na vida dela. Eu encerrei a aula semana passada com meus alunos, na aula de liderança cristã, ensinando para eles uma coisa. Deixa eu te ensinar. Quanto mais perto você andar de homens e mulheres de Deus, mais evidente ficará o seu pecado. Quanto mais perto você andar de homens e mulheres de Deus, mais evidente ficará o seu pecado. Por mais que Judas tentasse colocar uma máscara, ele estava do lado de Jesus. E quando você anda do lado de Jesus, do lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a luz na vida dessas pessoas vai mostrar as trevas que está na sua vida. Só existe um lugar, meu irmão, que talvez você consiga manter a máscara por muito tempo. Aonde, pastor? Lá no mundo. Porque no meio dos santos, quanto mais perto você tiver de homens e mulheres de Deus, mais evidente vai ficar o seu pecado. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus à sombra da cruz, é que Judas mostra a realidade de muitos na igreja. Eu poderia falar tanto de Judas. Meu irmão, Judas fez algo que poucos crentes fazem. O que, pastor? Depois de trair Jesus, ele fez o caminho de volta para devolver as moedas de prata. Você já fez isso, o caminho de volta para consertar o seu erro? Se você passou a perna em alguém, agora que você converteu, você vai voltar lá e vai consertar. Você fez isso? Judas fez. Por que eu estou citando isso? Para te mostrar que Judas talvez está na frente de muitos dentro da igreja. Quando ele vendeu Jesus, que teve consciência da besteira que ele fez, ele voltou para devolver as moedas de prata. Já encontrei com pessoas e falaram: pastor, a Bíblia diz que agora que eu aceitei Jesus é vida nova, tudo novo, esqueceu o que ficou para trás. Eu falei: esquece os pecados. Mas se você defraudou alguém, volta lá. Se você errou, volta lá. Então olha, Judas fez o que muitos crentes não estão fazendo. Então eu quero que você pare hoje no nome de Jesus e se pergunte: será que eu realmente nasci de novo? Ou será que eu estou sendo um Judas no meio da igreja? Terceira lição que eu aprendo com Jesus. O privilégio que o Evangelho nos dá não é para trazer orgulho, mas humildade. Olha o verso 3 ao 5. Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos. Confiará a quem? A Jesus. E que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Quando você vê, por exemplo, a história de Esther, a rainha Esther,
quando ela entra na presença do rei Assuero, o que ele faz? Ele estende sobre ela o cetro. O próprio Jacó, falando de Jesus, profetizando sobre a vida do seu filho Judá, ele diz assim: o cetro não se arredará de ti, porque o cetro é o símbolo de autoridade, era o que os governantes, os reis usavam para governar, mas Jesus, ele não pegou o cetro, ele pegou a toalha. O Criador fez o papel de um escravo. De onde que eles estavam vindo? Eles estavam vindo de Betânia. E era a cultura daquela época, antes de sentar à mesa, era necessário lavar os pés. Quem que lavava os pés? Os escravos. Jesus, ele declara assim: o Pai me confiou tudo. Ele está dizendo assim: eu sou dono de tudo, eu sou Deus. Mas ele se coloca na condição de escravo, de servo. Meus irmãos, como que isso nos ensina? Como que isso nos ensina? Eu e você precisamos entender isso. O Evangelho não é para trazer orgulho ao nosso coração, mas é para trazer humildade. Eu e você precisamos ser parecidos com Cristo. Cristo não teve problema de fazer o trabalho de um escravo. Olha o que o texto diz no verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Lembra de Davi quando a arca está subindo para Israel? E Davi ali empolgado, porque a arca está indo para Jerusalém, para Israel. Ele tira as vestes de rei e ele começa a dançar. Aí Mical está lá na janela olhando para ela e criticando ele. Olha se isso é coisa de rei. O que Davi faz? Ele tira as vestimentas de cima. Ele se expõe, ele está dizendo assim: olha, mesmo eu sendo quem eu sou, eu quero lavar os pés de você. Os pés de vocês. Aí vem Pedro, né? Jesus vai tentar lavar o pé de Pedro. Pedro vai: não. E eu entendo Pedro. Pedro teve a revelação de quem ele era. Quando Jesus perguntou: quem que o povo diz que eu sou? E vocês? Aí o Pedrão levanta e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação. Ele fala: não vou deixar o senhor fazer isso não. Aí Jesus fala assim: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. O Pedrão era o Pedrão, ele é o cara. Aí fala assim: então lava a cabeça, dá um banho. Aí Jesus fala: não, você já foi lavado. Isso é importante, preste atenção. Jesus olha para Pedro e diz assim: você já foi lavado. A pergunta é: como que ele foi lavado? Jesus nos ensina isso em outro texto. Ele diz assim: a palavra que eu tenho ministrado a vocês, essa tem lavado vocês. Agora deixa eu te chamar a atenção aqui. Judas recebeu a mesma palavra, mas Judas não foi lavado. Quando você pega a parábola do semeador, ele fala de 4 terrenos. Me ajuda a lembrar aí, 4 terrenos, me ajuda a lembrar. A primeira caiu em que? Ajuda aí, Alexandre, você que é bom de Bíblia. No caminho. A segunda, pedras. Terceiro, espinho. Quarto, terreno fértil. Essa parábola nos mostra algo, quem gosta de matemática. O que eu estou ministrando aqui vai alcançar 25% das pessoas que estão aqui. Porque o semeador fala de uma palavra que foi ministrada, mas ela alcançou um terreno. Eram 4. Alcançou 25% dos corações. Eu nunca subo nesse altar na pretensão de alcançar todo mundo. 25% aqui vai ser alcançado com essa mensagem. Outros 25% vai sair daqui empolgado, mas lá na fora as aves de rapina vão roubar essa semente. Outros vão receber essa mensagem com alegria, mas amanhã, a semana, o mundo vai sufocar isso. Outros vão receber com alegria, mas não vai criar raiz. Mas tem outros que estão com o coração aberto. Tem outros, como eu tenho ensinado para você, o culto não começa às 18. O culto começa antes de você sair de casa. Quando você começa a preparar o coração e falar: Deus, fala comigo, Deus. Tem misericórdia, traz uma palavra. Deus, muda a minha vida. Sabe, esse coração faminto, desejoso, é este coração que é o terreno fértil, preparado. A palavra que eu estou ministrando vai limpar a vida de muitos, mas de outros não vai fazer diferença nenhuma. Pastor, depende do Senhor. Só deveria ter mais unção para alcançar mais. Meu irmão, o semeador ali na palavra simboliza quem? Jesus.
Se Jesus alcançou 25%, se eu alcançar 10%, meu irmão, eu estou feliz. Entenda, não depende de quem está ministrando, depende de quem está recebendo. Quando isso entrar no seu coração, se a igreja entendesse isso, a igreja não pagaria valores altos para pregadores vir pregar. Pode vir uma criancinha aqui, como Calvino diz, recitar o texto bíblico, ler o texto bíblico, engasgada. Isso ser o suficiente para o seu coração ser mudado. Isso ser o suficiente para a sua vida ser mudada. Às vezes nós trazemos sobre o pregador, não, o pregador tem que ter mais unção, tem que conhecer mais. Não, meu irmão, é o seu coração que precisa estar preparado. Você não prepara seu coração durante a semana, você não prepara seu coração no domingo, você vem para o culto pensando em tantas outras coisas, e você acha que a palavra de Deus vai chegar no seu coração e vai te limpar? Não vai. Jesus olhou para Pedro e falou, vocês já estão limpos, mas Judas recebeu a mesma palavra. Entenda, quando a palavra de Deus é ministrada, ela é ministrada no coletivo. Mas ela vai fazer uma diferença na sua vida, é no individual. Ela é liberada no coletivo. Tem gente que toma posse. Tem gente que fala, não, é para mim, eu vou viver assim, eu vou acreditar. O que a Bíblia diz? Creia nos seus profetas e prosperareis. Tem gente que pega a palavra e fala, não, é para mim, a minha vida vai mudar, eu creio nisso, e a vida dele muda. Tem outros que entra aqui e vai sair aqui. Jesus, ele lavou os pés, meu irmão. Como a igreja de Jesus precisa aprender isso. Nós vivemos uma semana tão difícil para a nação brasileira. Aquele acidente comoveu o mundo todo. Mas entenda, o meu coração e o seu coração, ele precisa ser comovido não só quando acontece isso. Sabe, eu e você não podemos mudar nossa postura só nesses acontecimentos. Isso tem que ser um estilo de vida para mim e para você. A igreja de Jesus, ela tem que ser parecida com Cristo. Precisa ser parecido com Cristo. Se você perguntar, ou conversar, ou ter a oportunidade de conversar com boa parte dos budistas, que são assim, estudiosos da religião de Buda, e perguntar para eles, se eles acreditam em Jesus, eles vão falar, eu acredito em Jesus, mas não o Jesus que vocês do cristianismo servem. Eu lembro do testemunho da Ana Paula, que ela estava no Egito, e era o período do jejum dos muçulmanos. Ela entrou em um táxi, e ela tentou puxar conversa com o taxista para tentar evangelizá-lo. E ela puxou conversa dizendo assim, olha, esse é um período de jejum, né, de vocês. E ela falando assim, nossa, é tão difícil para vocês, né, jejuar 40 dias, passar o dia todo sem comer nada e só ter uma refeição no final do dia. E o taxista, assim, com a maior inocência, ele era muçulmano, ele olhou para ela e falou assim, não, para a gente é fácil demais, o difícil é para vocês. Ela falou assim, mas por quê difícil para nós? Ele falou, não, porque nós imitamos o nosso líder, o nosso profeta. Passamos o dia sem alimentar e temos uma refeição no final do dia. Mas vocês cristãos, que têm que jejuar 40 dias igual Jesus sem comer nada, para vocês que é difícil. E ela falou assim que ele falou na convicção que ela fazia isso. Ele estava acreditando que eu e você imitávamos Jesus mesmo. Se você conversar com o muçulmano, ele vai acreditar que você vai imitar Jesus em tudo. Mas será que nós fazemos isso? Será que imitamos ele ao ponto de colocar uma toalha sobre o ombro e pegar o pé do meu irmão e falar, não, eu vou te servir? Independente de quem você seja, independente de onde que você chegou, independente do que Deus fez na sua vida, você coloca a toalha sobre o seu ombro e você vai servir o outro. Você vai considerar o outro melhor do que você, maior do que você. Isso é ser parecido com Jesus. É isso que eu aprendo com Jesus, à sombra da cruz. O homem mais importante do mundo serviu. Ele, sendo soberano do universo, cingiu-se com uma toalha.
sendo rei dos reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Ah, se eu e você aprendêssemos isso, seríamos uma igreja relevante nesse tempo. A quarta lição, penúltima lição que eu vejo aqui nesse texto. A eficácia da salvação, mas uma necessidade de uma purificação diária. Meu irmão, eu e você precisamos de uma purificação diária. Os reformadores trabalharam isso falando de santificação. Um processo que começa em Deus, é feito por Deus, mas é necessário diariamente. Sabe, hoje é noite de ceia. Eu não posso deixar para confessar os meus pecados uma vez por mês, quando eu estou diante da mesa do Senhor. Isso tem que ser diário. Sabe, todos os dias na presença do Senhor, sondar o meu coração. E quando eu vejo caminhos maus, eu me lavo. Sabe, essa purificação diária é necessária. Essa renovação de aliança com Deus é necessária. Teve um dia que eu estava no culto com o pastor Márcio, e o pastor Márcio sempre pedindo para fazer oração no final. Coloca a mão no coração, repita comigo essa oração. E eu fiz essa pergunta: será que eu preciso declarar de novo que Jesus é Senhor da minha vida? Ele já é. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo: será que eu preciso te lembrar que eu nasci de novo? O Espírito Santo falou: a mim não. Mas você precisa se lembrar todo dia que você é uma nova criatura. Eu e você precisamos, meu irmão, diariamente nos purificar. Por mais que os discípulos estavam lavados pela palavra, Jesus pega a toalha, Jesus pega a água, e Jesus faz algo na vida deles, como trazendo esse entendimento que eu estou fazendo com vocês, sabe? Você tem que fazer na vida de outros. Deixa eu caminhar aqui para o último ponto, a última lição. Jesus, ele revela a verdadeira natureza da felicidade do cristão. Olha o verso 20. O verso 20 diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você for acompanhar a partir do verso 12, depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Deixa eu deixar um conselho no seu coração, finalizando essa mensagem. Sabe qual que é o segredo da felicidade? Sabe qual que é o segredo? Uma vida simples. Quanto mais simples você for, mais feliz você vai ser. Já se perguntou, Jesus, quando ele encarna, quando ele entra no mundo, ele entra por uma manjedoura emprestada. Quando ele é sepultado e sai desse mundo, ele é sepultado num túmulo emprestado. Quando ele envia os 12, ele diz assim, os 70, ora, não leva nada com você. Pega um cajado, pega o mínimo de coisa possível. Já percebeu que as coisas desse mundo, meu irmão, às vezes a gente fala assim, ela traz alegria, não é? Só traz trabalho. Quanto mais simples você for, mais feliz você vai ser. Você não vai ter peso. Estava conversando eu, o Tênis e o pastor José sobre a questão de carro. E é interessante conversando e falando sobre isso. Quando você tem um carro aí, mais ou menos, você nem preocupa com o seguro, ninguém quer levar. Mas se você compra um carro melhor, agora você precisa de um seguro. Já percebeu que as coisas vão trazendo só trabalho? Jesus traz o segredo. Meu irmão, Jesus, ele não tinha esse problema. De estar sentado com os ricos, estar sentado com os pobres. Ele caminhava em toda a sociedade, com rico, com pobre, com mendigo. Se precisava colocar a toalha no ombro e lavar os pés, ele fazia isso. Meu irmão, se tem um segredo para você ser feliz, viva uma vida simples. Paulo diz assim, cada um ande segundo o que conquistou. Se você viver uma vida simples, se você conquistou um carro melhor, ande com um carro melhor. Mas se você não tem um carro melhor, se alegre.
Ah, eu estou andando de ônibus, se alegre. Se você tentar viver ou ter aquilo que você ainda não é o tempo para você ter, você só vai arrumar dor de cabeça. Cartão de crédito vai até o final, aí você não paga, é juros sobre juros, aí você perde o sono. Mas se você viver uma vida simples, meu irmão, vida simples. Vida simples. Vai para o churrasco, se tiver picanha, você come picanha, se tiver pé de galinha, você come pé de galinha. E em tudo você dá glória a Deus. Sabe, viva uma vida simples. Deixa eu dizer algo para vocês, olhe para mim. 2017 não vai ser um ano fácil no Brasil. 2017 não vai ser um ano fácil. Quanto mais simples você for, mais feliz e mais leve você vai passar por 2017. A coisa vai melhorar lá na frente, pode ter certeza disso. Quanto mais simples você viver, menos preocupação você vai ter. Ah, pastor, mas as mulheres se muito dizem, e a roupa? Meu irmão, pega ali a mesma roupa de domingo passado. Ah, eu já falei com vocês, ouvi um estudo americano falando dos homens mais ricos e inteligentes do mundo. E as roupas dele parece que são as mesmas roupas. Você viver simples, mas às vezes nosso coração, sabe, a gente não consegue viver essa humildade de Jesus, a gente quer tantas coisas. A Bíblia dá uma receita para você ser feliz. Paulo falou assim, eu aprendi o segredo, a viver contente em qualquer situação. Se eu tenho muito, eu estou feliz. Se eu tenho pouco, eu também estou feliz. Se está quente, eu estou feliz. Se está frio, eu estou feliz. Ele falou assim, eu aprendi o segredo, meu irmão, é um segredo. Jesus define o que é felicidade, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Como que eu me torno bem-aventurado, mais do que feliz? Quando eu pratico estas coisas. Quais coisas? O que ele acabou de fazer ali? Se despiu, pegou uma bacia, pegou uma toalha e fez o trabalho de um escravo. Fez um trabalho que, aos olhos de muito, é um trabalho simples. Ele está dizendo, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado? Viva dessa maneira. Viva dessa maneira, servindo ao seu irmão. Se você conversar com os irmãos do bom samaritano, eles vão exemplificar isso muito bem. Como que a gente fica feliz quando você vai na casa de alguém para poder ajudar? Não é à toa que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Como que você sai mais leve? Meu irmão, você quer viver bem? O pastor José vai se lembrar disso quando a gente estava no Amazonas. Aí você chega numa realidade que uma criança, ela fica eufórica como uma bala. Uma bala. Vida simples. Aí você percebe assim, meu Deus, se você às vezes estiver em crise, sabe, assim, sabe, insatisfeito, murmurando muito, vai para essa realidade, vai para o norte de Minas, entra nessa realidade, vai fazer umas visitas com um bom samaritano, entra em casa que as pessoas não têm nada para comer, e você reclamando do frango assado que você está comendo todo domingo. Viva, meu irmão, de forma simples. Jesus está dizendo assim, quer ser bem-aventurado? Pratique aquilo que vocês estão vendo, que vocês estão aprendendo. Se eu e você colocarmos a Bíblia em prática, a nossa vida vai ser assim mais leve. A Bíblia fala assim, não acumuleis tesouros nesse mundo, onde a traça, a ferrugem, consome. Acumule aonde? Nos céus. Meu irmão, se nós praticássemos a palavra de Deus, com certeza todos que estão aqui estariam mais leves nesse culto. Mas sabe por que nós estamos carregando um fardo? Sabe por que amanhã é segunda-feira, e para muitos aqui vai ser o pior dia da semana, porque você vai entrar na segunda com um peso nas costas. Mas você poderia estar entrando com ele mais leve. Vou andar segundo o que eu tenho conquistado. Não vou tentar viver uma vida que eu ainda não é a minha hora de viver. E eu quero terminar voltando ao início dessa ministração. Tente discernir o tempo que você está vivendo.
Eu me lembro quando eu estava com um ninho branco, que era da igreja. Fiquei 3 anos com um. Como é que Deus era bom, irmão? Eu cheguei, sentei, eu e Eliane, e fizemos um planejamento. Ela estava na faculdade, depois que ela formasse, ela queria fazer a pós, eu queria estudar, eu queria comprar os livros, e nós chegamos a um acordo. Nós não vamos comprar carro e vamos investir nos estudos. Fizemos isso. Aí Deus foi tão bom que há 5 anos atrás, o pastor Márcio liberou um carro para mim com motorista. Eu era o único pastor da Lagoinha que tinha motorista. PJ. Alguém que conheceu o PJ? Não. PJ estava lá, dirigia para mim, cara. Tinha motorista. Ligava para ele, me pega em casa, PJ. Aí eu estava numa visita de PJ, terminei, pode me pegar. Aí chegavam os irmãos e falavam assim, cara, nem o pastor Márcio tem motorista, você tem. Eu falei, fazer o quê, né? Aí depois o PJ, ele saiu da igreja, aí a igreja, o pastor deixou comigo o Uno. Eu ia para a reunião de pastor, e meu irmão, toda semana era a mesma coisa. Walter, por que você não compra carro? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Até quando você vai continuar andando nesse uninho? Eu falei, meu irmão, a igreja me deu o Uno, põe gasolina para mim, dá manutenção nele para mim, não gasto nada. Você está querendo, estou reclamar de quê? Eu acho que eu fico nele até Jesus voltar. Meu irmão, já pensou nisso? Eu tinha carro, gasolina, só andava com o tanque cheio. Só com o tanque chegava e falava assim, para abastecer. Você vai pagar? Não, por conta da igreja. Que maravilha. Mas toda semana chegava um pecador para mim, cara, compra seu carro. Eu lembro que um dia eu estava na Seara, e eu fiz uma compra de uns livros, entendeu? Ficou caro os negócios. Ficou caro. E eu estou lá pagando, chega um pecador de trás de mim, está olhando. Cara, dá para pagar uma prestação de um carro. Eu falei, cara, mas eu quero comprar o livro. Deixa eu comprar o livro. E uma pressão, porque eu não estava com um carro, eu estava andando de Uno. Aí alguém chegava para mim e falava assim, imagina, você vai visitar um irmão da igreja num condomínio bonito, fechado, com Uno branco. Eu falei, qual que é o problema? Jesus entrou em Jerusalém no jeguinho. Se quiser me receber, recebe. Se não quiser, eu dou minha volta e vou embora. Mas uma pressão, irmão, isso durou anos. Quando chegou o dia que eu entreguei o ninho, comprei o carro, cheguei na reunião, você tem que ver a festa que fizeram. Eu lembro que o meu líder bateu no meu ombro e falou assim, cara, mas demorou, hein? Ele falou, mas por que você decidiu agora? Eu falei, porque agora eu tive dinheiro para comprar, antes eu não tinha. Ele falou assim, mas por que você não abriu mão disso? Aí um pecador levantou lá de trás. Falou assim, ô Valdo, eu comprei o meu carro há 5 anos atrás, e você ficou aí estudando. Eu falei com ele, 5 anos passou, seu carro desvalorizou. Hoje eu estou com 2 faculdades, fazendo a terceira e com um carro melhor que o seu. Entendeu? O tempo, você tem que discernir o tempo que você está vivendo. Às vezes nós queremos viver algo que não é o nosso tempo de viver. Não é o seu tempo, vive uma vida tranquila, meu irmão. Se Deus me deu, eu vou me alegrar. Mas se Ele não me deu hoje, não é que Ele não tem essa promessa para mim. Talvez não é no dia de hoje. Eu vou continuar glorificando, feliz, alegre, porque amanhã Ele vai fazer na minha vida. Viva o tempo de Deus para você. Sabe por que Jesus está tranquilo? Sabe por que Ele exerceu o ministério dele todo tranquilo? Ah, mas a cruz foi pesada, a cruz foi difícil, foi. Mas quando ele iniciou o ministério, ele entendeu, eu não vou ficar ansioso com a cruz, porque a cruz só vai acontecer daqui 3 anos e meio. Eu vou viver o dia de hoje. Ele está no templo, as pessoas queriam prendê-lo. Você acha que ele estava preocupado? Não era a hora ainda. Mas quando chegou a hora, e em outra oportunidade eu quero pregar sobre isso, quando chegou a hora da cruz, ele vai declarar assim, chegou agora a hora das trevas. Eu prego sobre isso um outro dia. Ele disse assim, chegou a hora das trevas. Ele sabia que naquele momento era a hora das trevas. E as trevas iam agir contra ele, iam tentar tirar a sua vida, iam trazer uma pressão sobre ele. Mas ele entendeu, é a hora das trevas. Mas ele entendeu que essa hora não ia durar para sempre. Ele sabia que essa hora ia passar. Como passou na vida dele. Eu e você temos que discernir o tempo que nós estamos vivendo. Se estivermos vivendo o dia mal, meu irmão, é o dia mal. O dia mal chora, grita, geme, ora.
Mas entenda, o dia mau vai passar. Se é dia de lágrimas, chore. Chore. Mas saiba, meu irmão, que vai voltar o sorriso para os seus lábios, vai voltar o riso, a sua boca vai encher de riso, discerne o tempo que você está vivendo. E deixa eu encerrar essa ministração com uma pergunta: você entende o tempo que você está vivendo? Para alguns é tempo de continuar o que você está fazendo. Para outros é tempo de zerar o cronômetro e recomeçar, do zero. Para outros aqui nessa noite é tempo de começar uma caminhada nova, uma decisão que vai mudar a sua vida. Para outros é tempo de você colocar em prática o que você está aprendendo, para que você seja bem-aventurado, para que você seja feliz. Eu vou continuar sempre dizendo aqui: quer aprender, meu irmão, a viver bem nesse mundo? Olhe para a Escritura, olhe para a Bíblia, tenha discernimento desse tempo. No meio da igreja, quantas vezes eu já vi jovens que tomam decisão e falam assim: não é o meu tempo de namorar, eu vou dedicar a isso, e uma pressão dos outros para ir namorar. Discerne o tempo que você está vivendo. Discerne o tempo que você está vivendo. Sabe por quê? Porque você vai ser bem-aventurado, você vai ser mais feliz. Tem gente que está tentando viver o que não é para ele viver hoje. Lembro do pastor José. O pastor José já via esse momento aqui, essa igreja, bem antes de mim. Eu lembro no Salão Esperança um dia conversando, ele falando isso comigo, falando: pastor, ou o senhor fica onde o senhor está, ou o senhor tem que estar na frente de uma igreja, o senhor tem potencial para isso. E eu falava com ele, não sei se ele vai lembrar, eu falei: eu tenho certeza disso, pastor, mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento. O momento chegou, esse tempo aqui que nós estamos vivendo. Como o pastor José disse, é um tempo novo, é um tempo que tudo aquilo que começa aqui está acontecendo, está fazendo. Estava conversando com um pastor da primeira igreja batista de Curitiba, maior igreja de Curitiba. E conversando com ele, ele falou assim: cara, eu vi no Face da igreja, vocês estão arrecadando 1000 brinquedos. Eu falei: é. Ele falou assim: qual que é o tamanho da igreja? Eu falei assim: hoje nós estamos chegando a 300 membros. Ele falou: o que é isso? Ele falou: nós temos mais de 10 mil membros, estamos arrecadando 200. Ele falou: vocês acham que vocês vão conseguir? Eu falei: eu não tenho dúvida. Nós vamos conseguir. O tempo, aquilo é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo, como o pastor José falou, a mão do Senhor está, meu irmão, a aprovação de Deus está, Deus está fazendo coisas nesse lugar, e quantas coisas estão acontecendo. Se nós tivéssemos realmente uma cultura, como as outras igrejas, de dar testemunho, você ficaria assim, abismado do que Deus está fazendo no nosso meio. Se eu contasse para você todo testemunho que as pessoas me encontram, aí quando nós estamos ali na porta, você falava assim: meu Deus. Entenda o tempo que você está vivendo, e nós estamos vivendo um tempo tão precioso, mas é um tempo, meu irmão, que você precisa colocar em prática o que você está aprendendo. Sabe para quê? Para que a sua vida seja mudada. Eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Nós estamos vivendo um tempo assim, de Deus para a nossa vida. Um tempo de Deus. Esse texto que nós acabamos de meditar nele nos ensina assim quatro lições fundamentais. 4 lições. E uma delas que eu quero frisar no seu coração, que é: diante da vaidade do mundo, precisamos aprender verdadeiramente a felicidade. E qual é a felicidade, pastor? A felicidade é o que Jesus fez, é servir. Hoje de manhã, o pastor Rodrigo ministrou. O pastor Rodrigo é um dos pastores da Lagoinha, e agora vai estar conosco aqui na Lagoinha Estoril. Hoje é a formatura do filhinho dele, domingo que vem ele deve estar aqui, eu vou apresentar para vocês. Eu estava lá aplicando prova essa semana, sexta-feira. Ele é um dos meus alunos, ele saiu da sala, estava no corredor, e eu cheguei na porta, e fiquei parado na porta. Algumas pessoas chegaram para ele e falaram: cara, você é doido. Ele falou: mas por que eu sou doido? Ele falou assim: cara, você abriu mão de uma igreja, você era pastor de uma igreja, para ser ajudante lá no Estoril? Aí ele falou: o que adianta eu ser pastor de uma igreja?
e não poder experimentar o que os irmãos estão experimentando lá. Eu preciso ser auxiliar, eu prefiro ser porteiro lá na Lagoinha Estoril e experimentar o que os irmãos estão fazendo, do que ser pastor titular de uma igreja. Na hora que terminou a prova, eu falei com ele, ó, a sua fala ali conquistou meu coração. Falei, mais do que nunca eu digo que você é bem-vindo à Lagoinha Estoril. Seu coração é parecido com o coração do povo daquela igreja. Sabe aonde está o segredo para você ser feliz? Começa a servir a outros. O segredo está nisso, no serviço. Entenda que todas as bênçãos que Deus faz na sua vida, não é só para você. Você não pode ser uma lagoa que chega na sua vida, para em você. Não. Que chega na sua vida, precisa alcançar outros. O que Deus está fazendo na sua vida é para alcançar outros. O pastor José falou aqui no momento dos dízimos das ofertas, precisamos viver uma realidade mais intensa nas finanças. Se o seu coração for esse de servir, se Deus vê em você esse coração, que Ele pode te abençoar financeiramente, e o que Ele derramar na sua vida não vai parar em você, meu irmão, se prepara, porque Deus vai te prosperar muito. Mas se o que Ele está fazendo, o pouco que Ele está fazendo, está parando em você, não seja uma lagoa, seja um rio. O que chegar na sua vida, você vai derramar sobre a vida de outros. O que Jesus fez na sua vida, você vai fazer para outros. Você não vai ter problema, independente de quem você seja, de colocar a toalha no ombro, de lavar o pé dos irmãos. Eu me lembro do início da Lagoinha Estoril, que a gente estava aqui naquele período de reforma, e às vezes fazia alguma coisa, um poeirão na igreja. Aí eu lembro que o pastor Ricardo convidou um grupo de louvor, e chegaram aqui, eu estava com a vassoura na mão varrendo. Eu lembro que eu estava varrendo, e o irmão chegou assim, quase atropelando, não, dá licença, eu falei, tá bom, pode passar. Aí depois, na hora da pregação, quem que vem pregar? É o irmão que estava com a vassoura na mão. Aí ele perguntou ao pastor Ricardo, ó, aquele ali que é o pastor? Mas era ele que estava varrendo a igreja. Meu irmão, nós precisamos ser como Jesus. Eu não sei por que as pessoas ficam surpresas com isso. Qual é o segredo para você viver bem? Viva uma vida simples, igual a de Jesus. Se você tiver onde reclinar a cabeça, você vai reclinar. Se você tiver o que comer, você vai comer. Se você não tiver, você continua seguindo o seu propósito, glorificando a Deus. Se é tempo de você viver grandes coisas, você vai viver grandes coisas hoje. Mas se não chegou a sua hora ainda, permanece. Porque vai chegar sobre a sua vida esse tempo. Vai chegar sobre a sua vida esse tempo. Vai chegar sobre a sua vida esse tempo. Vai chegar sobre a sua vida. Eu quero orar por você. E eu quero orar principalmente por você que chegou e veio aqui hoje. E precisa dessa mudança na sua vida tão grande. Como eu tenho meditado nisso, meus irmãos. Tantas pessoas têm me procurado nessa semana e falando assim, pastor, eu preciso de uma mudança. Isso me fez refletir tanto. Eu tenho dito para todos, às vezes nós achamos que a mudança vem por causa de grandes acontecimentos. Mas cada vez que eu aprendo mais de Deus, eu percebo que o nosso Deus é simples. Que Ele usa as pequenas coisas, os pequenos começos, para fazer coisas grandes na nossa vida. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo isso. Deus pega pequenas coisas, pequenos começos, para poder construir uma história grande, uma história linda, uma história abençoada. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. E nós vamos juntamente com o Ministério de Louvor declarar uma canção. E logo depois, eu quero orar por você. E aí juntos, eu e você, vamos comparecer à mesa do Senhor. Comendo do pão, bebendo do cálice. Sabe, nós declaramos aqui Atos 2, vamos declarar de novo. Quando essa música estava declarando, eu estava ali no banheiro orando. Talvez o que nós mais precisamos para trazer a realidade é uma santa expectativa no nosso coração. Que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração. Você pode fechar os seus olhos, deixar o Espírito Santo ministrar sobre o teu coração.
Coloca as suas duas mãos sobre o teu coração. Ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque Jesus me amou e amou até o fim. E eu recebo desse amor. Pai, eu te peço, derrama deste amor no meu coração, mediante o Espírito Santo. Enche meu coração com este amor. Eu entrego a Ti a minha vida. Reconheço que sou pecador. Reconheço que as minhas atitudes têm entristecido o Teu coração. Mas essa noite eu quero ser lavado pela santa palavra de Deus. Eu quero nascer de novo. Espírito Santo, gera em mim essa nova vida. E eu que um dia estive na Tua presença, mas me afastei, eu me arrependo pelas escolhas erradas, pelos caminhos que eu trilhei, mas eu reconheço que é apenas contigo, na Tua presença, que eu encontro perdão, que eu encontro alívio, que eu encontro transformação. Diga comigo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha história, no nome precioso de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Fica com os teus olhos fechados. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Talvez você entrou aqui hoje como Judas, mas seu coração está sendo mudado. Talvez você entrou aqui hoje sem uma experiência com Jesus, mas Ele está entrando no teu coração. Eu quero orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Eu quero orar por você que orou pedindo perdão pelos seus pecados, entregando a sua vida para Jesus. Aí no seu lugar, levante uma de suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Você que está voltando para a presença do Senhor, aí no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Você que entrega a sua vida para Jesus. Você que levantou a sua mão, Edson, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você fez essa decisão, levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você sabe que o seu lugar é aqui à frente, vem aqui. Teu é o poder. Sabe por que foi tão difícil para você vir aqui hoje? Diante de tantos convites do Alexandre, sabe por que foi tão difícil? Porque o inferno sabia que no dia que você entrasse nessa casa, a sua vida mudaria. E eu declaro sobre a sua vida: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Te damos honra, vamos declarar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia das trevas. Eu declaro em nome de Jesus: seja aberta essa prisão, seja amarrado todo guardião que está diante da porta dessa prisão. Eu amarro vocês. Eu amarro vocês. Muzonha Recaramama Socoromana Decomanama Somana. Para sempre, amém.
Vem aqui, Justino. É o teu altar, em ouvir o som do céu, tua glória contempla. Aqui na frente. Ore por ele. Deus fez um milagre instantâneo na sua vida quando você entrou aqui. E o que Deus fez na sua vida vai passar também para a vida dele. Ore por ele. Porque nunca mais, nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus, Satanás vai te prender nos vícios. Nunca mais, nunca mais. O seu lugar, o seu lugar, o seu lugar é na presença do Senhor, ministrando, dançando, alegrando o coração de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que há uma unção nessa casa. Aqui está o Justino como prova viva. Que o Deus que está nessa casa é um Deus que liberta. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com o Justino, faz com Edson nessa noite. Faz agora, faz agora, faz agora, faz agora. Damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Aleluias. Levante ele. Cuidado ali. Estenda as suas mãos aqui à frente, igreja. Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Selamos como igreja do Senhor essa decisão. Oramos para que a alegria da salvação brote em cada coração. A alegria da salvação. A partir de hoje eles são bem-aventurados, mais do que felizes, porque a alegria da salvação brota em cada coração e em cada vida, e como igreja do Senhor, nós os recebemos como parte da família de Deus aqui neste lugar, no nome precioso de Jesus. Você que está aqui à frente, olhe para mim. As lágrimas aqui derramadas são lágrimas de alegria, porque Jesus entra no coração de cada um de vocês e entra para fazer morada. Entra para fazer morada. Agora vocês fazem parte dessa grande família, a família de Deus, e nós vamos te ajudar. Nós vamos ajudar cada um de vocês. Mas eu queria que vocês conhecessem um pedacinho dessa nova família que vocês ganham hoje, que é a família de Deus. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, vocês que estão aqui à frente vão virar para trás para conhecer o pedacinho da sua nova família em Cristo Jesus. Então a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Te damos glória, teu é o poder. Eu queria que o pastor José entregasse para os diáconos o pão, o cálice. Eu queria que os consolidadores da Glorinha pegassem o nome depois das mulheres. Aleluias. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite quem foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Nós falamos domingo passado que as ordenanças do Senhor é o meio que Deus usa para comunicar a graça dele sobre nós. E uma das ordenanças é a ceia do Senhor. Você vai tomar o pão e o cálice na sua mão. Quando nós comparecemos à mesa do Senhor, mais da graça de Deus chega sobre a nossa vida. Este é o meio que Deus usa para comunicar a graça dele com a sua igreja. Os diáconos podem distribuir o pão e o cálice. Quando você pegar o pão e o cálice na sua mão, você vai adorar, e juntamente nós vamos adorar, e depois que todos forem servidos, aí juntos, comeremos do pão e beberemos do cálice, no nome de Jesus. Levante o pão e o cálice, Pai. Nós consagramos o pão, porque simboliza o teu corpo, que o Senhor entregou na cruz do Calvário por amor a nós. Consagramos o cálice, porque ele simboliza o teu sangue, derramado na cruz do Calvário. E esse momento, ó Deus, seguimos a ordem do Senhor, de nos lembrarmos, ó Deus, do sacrifício, do ato de Jesus na cruz do Calvário, esse ato que nos redimiu, que nos salvou, que nos transformou e nos fez, ó Deus, família do Senhor, filhos do Deus vivo, igreja do Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo esta igreja, que a graça do Senhor seja comunicada a nós, quando, ó Deus, comparecemos diante da tua mesa, comendo do pão e bebendo do cálice. Declaramos aqui nessa noite, que à medida que comermos do mesmo pão, declaramos que somos um com Jesus e um com o Pai. Quando bebemos do mesmo cálice, declaramos, ó Deus, que somos um com o Senhor, somos um com o nosso irmão, temos uma aliança, a nova aliança mediante o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio de estar nessa noite, na tua casa, servindo ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Coma do pão e beba do cálice nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite tão linda. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, de participarmos da mesa do Senhor, de adorarmos o teu nome, ouvirmos a santa palavra do Senhor. Obrigado por essa semana que se inicia. Eu oro a Deus para que possamos permanecer, nos purificando diariamente, servindo ao Senhor e vivendo assim, de forma mais feliz, ó Deus, que podemos viver nessa terra, sendo obediente à tua palavra. Quero abençoar a tua igreja, quero abençoar a tua casa, quero abençoar Lagoinha Estoril, cada membro de Lagoinha Estoril, aonde eles estiverem agora, que a bênção do Senhor chegue sobre eles. Você pode levantar uma de suas mãos bem alto. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua semana. Eu oro para que seja uma semana onde você venha contar muitos testemunhos do agir de Deus sobre a sua vida. Eu oro para aquilo que está retido nas regiões celestiais, seja liberado sobre a sua vida. Bênção, respostas de orações, que seja essa semana, respostas de oração, e que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida,